Os concertos dessa semana do OZESP vão estar muito especiais, assim, por muitos motivos. É o pontapé inicial da celebração do Beethoven, é a despedida da Mary e uma nona do jeito que a gente nunca ouviu. All of them lied to me. There is one guilty party behind it all. You know something. Spill it. Oh my God. Tell me what happened to my grandfather. Quando você estudava teatro antigamente, havia todo o romance, a extensão do romance. Agora não, está só na ação do diálogo, pá, 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 e você perde a totalidade das coisas do mundo, entendeu? Olá, boa noite, Metrópolis no ar. E vamos começar o programa com cinema. Saíram nessa semana os indicados ao Globo de Ouro. E, inclusive, um filme que estreia hoje é indicado, inclusive, a melhor filme de comédia. É com esse que nós vamos começar o programa. É Entre Facas e Segredos, dirigido pelo Rian Johnson, que foi o diretor responsável por Os Últimos Jedi, filme da saga Star Wars de 2017. Está indicado para melhor atriz de comédia, a Ana de Armas, melhor ator de comédia, o Daniel Craig, e melhor filme de comédia. A história, um famoso escritor de histórias policiais que é vivido pelo Christopher Plummer, está fazendo 85 anos, é encontrado morto na sua mansão. Desconfia-se no início que foi um suicídio, mas só que aí entra um investigador, um detetive contratado, que é o Daniel Craig, e ele acha que a família do escritor está um pouco envolvida aí nessa história. Vamos ver. The night of his demise, the family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. And your son, Ransom, did he attend as well? Yes, but he left early. I think Linda was upset. Walt would get a little Irish courage in him. He'd get into it with Harlan. What? Richard said what? Are you baiting me, detective? Attempting to be thorough so we can figure out the manner of death. You mean if someone killed him? You think one of us, one of his family, Walt killed him? Mr. Blanc, I just buried my father who committed suicide. Why are you here? I suspect foul play. I have eliminated no suspects. É um filme que se chama Whodunit, né? Em inglês, ou Quem Fez Isso? Quem Matou? Né? Eles querem descobrir quem, na verdade, que matou. E é um filme que declaradamente é inspirado em Agatha Christie. O detetive do Daniel Craig é inspirado também declaradamente no Hercule Poirot, que é o detetive conhecido, né, da Agatha Christie. E tem uma cara também de Wes Anderson, né, daqueles filmes do Wes Anderson. É cheio de reviravoltas. Um outro filme que também está indicado ao Globo de Ouro, que vocês podem assistir, é História de um Casamento, do Noah Baumbach, que é conhecido como diretor de Francis Ha. Tem 6 indicações ao Globo de Ouro. Melhor atriz de drama para Scarlett Johansson, melhor ator para o Adam Driver, quem mais aqui? Melhor atriz coadjuvante para Laura Dern, melhor filme dramático, melhor roteiro e melhor trilha sonora. São 6 indicações, é o filme que tem mais indicações ao Globo de Ouro. O Adam Driver e a Scarlett Johansson fazem um casal que não estão muito bem, decidem se divorciar. Não querem usar advogados no início, mas depois ela acha importante ter uma advogada ao lado dela e contrata uma super advogada, que é o papel da Laura Dern. O que pesa para eles é a custódia do filho. Vamos ver. Is it shorter? I prefer longer, but... How are you doing? It's not as simple as not being in love anymore. Eventually, it'll be the two of you having to figure this out. Together. Filme muito bom, viu? Filme de ator, atriz, filme de atuação, filme de
texto. Para quem gosta de filme de texto, bom texto, boas atuações, essa é uma indicação para vocês. E melhor ainda, você pode ver em casa, pode ver porque está disponível na Netflix. E é um filme que tem 6 indicações ao Globo de Ouro, não é pouca coisa não. Vamos agora para um suspense ação que se chama Crime Sem Saída. E o ator vocês conhecem porque é o Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra. Ele faz um detetive da polícia de Nova York que precisa prender um assassino de policiais, o que é uma questão de honra para ele. O problema é que o quanto mais ele investiga, mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração entre criminosos e a própria polícia. Os produtores do filme são os irmãos Anthony e Joseph Russo, que são mais conhecidos como os diretores de Capitão América, Guerra Civil e Vingadores, tanto Guerra Infinita como Ultimato. Eu te chamei por um motivo. Um filme super premiado, esse que eu vou falar agora para vocês. Prestem atenção, se chama Synonyms. Português sinônimo, é um drama, uma coprodução entre França, Israel e Alemanha. Um jovem israelense foge da loucura política do país dele, Israel, e vai para a França na esperança de lá encontrar um país de braços abertos para ele. Não é bem assim, né? Em Paris, ele anda lá debaixo do braço com um dicionário de hebreu e francês para entender um pouco melhor a língua, por isso ele usa os tais sinônimos. Ele quer abandonar completamente as origens dele e quer se tornar um francês, uma outra identidade. Vamos ver. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Je ne sais pas. Je serai français. Ça ne suffit pas. Partir, repartir. Poi, ça va? Attends, c'est bon. Rouler, bien rouler. Surtout en parlant d'une femme. עברתי מדוחות מודיעין שאירופה כצרעות. צרפת אחי. La vie est sublime. La France, la France. Tu connais qui comme français à part nous deux? Céline Dion. O filme é inspirado na vida do próprio diretor, que é israelense e foi realmente para Paris com esse sonho, né, de virar um cidadão francês. E atenção, porque esse filme ganhou simplesmente o Urso de Ouro, melhor filme no Festival de Berlim, e também o Prêmio da Crítica no mesmo festival. E agora um outro filme também bastante premiado, um drama de guerra russo que se chama Uma Mulher Alta. Vamos ver as imagens aí. Estamos em Leningrado, em 1945. A Segunda Guerra Mundial acabou com a cidade e afetou física e psicologicamente a população. O filme é protagonizado por personagens femininas. 2 jovens buscam esperança em meio aos destroços. Esse filme foi premiado no Festival de Cannes em 2019, com melhor direção na seção Um Certo Olhar, melhor filme segundo a crítica internacional também na seção Um Certo Olhar, e é o indicado da Rússia para concorrer ao melhor filme internacional do Oscar. E agora uma notícia triste para o cinema brasileiro, é que morreu o diretor Chico Teixeira aos 61 anos. O Chico começou a carreira dele de cineasta no fim dos anos 80 e início dos 90 com documentários. Na ficção ele se destacou com 2 filmes, A Casa de Alice, de 2007, que nós estamos vendo aí as imagens, e A Ausência, de 2014, que venceu 4 prêmios no Festival de Gramado, incluindo melhor filme. Meu olhar foi chegando. Bom, agora chegou a vez dos quadrinhos no Metrópolis. Nossa dica da semana é o início de uma grande viagem espacial. Em um futuro não tão distante, homens e máquinas entram em guerra. Os ceifadores, robôs gigantes, praticamente destruíram uma galáxia. E a resposta dos humanos foi persegui-los, 1 a 1. Team 21, esse androide com aparência de um menino, esteve hibernando todo esse tempo. E quando acordou, passou a ser uma joia disputada por todos os lados. É que, através dos códigos da criação dele, a humanidade pode decifrar por que os robôs se voltaram contra ela e assim evitar uma nova catástrofe. Em Descender, Estrelas de Lata, o aclamado roteirista canadense Jeff Lemire chega ao espaço pela primeira vez. E se você já leu algum trabalho dele, deve saber que é muito acima da média do que se vê nos quadrinhos. O lançamento da editora Intrínseca traz os primeiros 6 volumes da série americana.
E hoje o diretor Antunes Filho completaria 90 anos de idade, a maioria deles dedicados apaixonadamente ao teatro. Antunes morreu em maio deste ano. Antunes viveu para o teatro e para os atores. Ele foi discípulo do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que renovou as artes cênicas no país. Estreou como assistente de direção em 1952 e já nos anos 60 montava A Falecida, a primeira de muitas adaptações do escritor Nelson Rodrigues. Ia puxar do Nelson Rodrigues o lado mítico, né? O junguiano dele para lá, né? E a Bárbara Heliodoro, ela vinha com carioquês, aquela coisa de Zona Norte. É muito mais que Zona Norte, é Zona Norte do inconsciente, do meu inconsciente. E foi em 1978 que Antunes virou referência de inovação, com a versão de Macunaíma, de Mário de Andrade. Era o início do grupo Macunaíma de Teatro. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma. Macunaíma? É o pai da nossa gente. O mais difícil para mim, né, para o nosso grupo, quando eu faço o espetáculo, é você esquecer aquilo que você já sabe. Ou seja, e não repetir fórmulas, aquilo que você já viu no teatro de antigamente. A tua memória não pode, você tem que esquecer a memória teatral e ficar com a memória da tua vida. Gente leve me deprime, gente pesada me irrita, mas você... Nos anos 90, Antunes criava o CPT, Centro de Pesquisas Teatrais, com sede no Sesc Vila Nova. O CPT do Sesc Vila Nova aqui é um centro de resistência a um tipo de teatro babaca, teatro comercial, show business que se faz por aí. Desenvolveu uma nova forma de colocar a voz no palco. No lugar da projeção da voz, a ressonância. Por que a gente maltrata a língua portuguesa? Você pode me dizer? Porque pouco. Então, a forma de respiração é de saber, né? A língua portuguesa você pode falar como se fosse uma flauta. Não há de fato dor alguma ou maldição, afronta ou humilhação que eu não esteja vendo no rol das tuas desventuras. A forma de criação de Antunes Filho era colaborativa, sempre junto com o elenco, mas tinha a fama de exigente. Que é filme bom, tem que saber tudo que é teatro bom, tudo que é livro bom, tudo que é poeta bom, tem que saber. Os atores têm que saber tanto quanto eu não saber nada. Exige muita pesquisa, leitura, conversas, que é bom, afinal de contas é bom. É melhor isso do que pegar uma peça, assim, vamos fazer. É o fim da picada, né? Começar assim, garotão. Querem ficar na posição? Quando ela começa a dançar, então, vocês estão aqui. Vocês estão aqui? Onde é que está a generala? Começa assim, quer ver? Vai dançando. Ei, põe a música aí, ô louco! Antunes era enérgico, mas defendia que o ator deveria ser o dono do palco, para resgatar o teatro da superficialidade. Extrapolaram, porque hoje em dia é designer. Você tanto faz você dirigir uma peça de teatro hoje, como você fazer uma vitrine de uma loja qualquer, entendeu? Virou efeitinho. Eu, quando escolhi ser diretor de teatro, era uma missão, não é uma profissão. Quem fala, eu sou profissional, sou diretor de teatro, eu não sou diretor de teatro, não. Eu tenho uma missão de, através dos atores, dizer alguma coisa a essa sociedade na qual eu vivo, né? E que acredito que um dia acontecerá, e vão acontecer grandes transformações, mas sem cultura não haverá nada disso. Vem pra cá. E para aí, termina aí parada. Últimos dias para ver a exposição do mestre em xilogravuras Oswaldo Gueldi. Está aberta até sábado no Escritório de Arte Paulo Kucinski. A galeria está expondo um artista singular do modernismo, Oswaldo Gueldi, que produziu durante mais ou menos 3 décadas, primordialmente e principalmente em xilogravuras, desenhos e xilogravuras, e produziu um material extremamente emocional dele, as gravuras e as paisagens e as figuras refletem muito o estado de mente dele, o estado emocional dele. Grande parte da produção dele, talvez a maior, sejam gravuras em preto e branco, muito noturnas, muitas com um clima fantástico, soturno. O Gueldi tinha alguns temas de paixão dele. Ele morou, a partir dos anos 30, no Leblon.
E ele tinha o hábito de ir de madrugada na aldeia de pescadores, no Leblon, no momento em que chegava a pesca. Então ele flagra muito dessa chegada dos pescadores, do peixe sendo cortado, desses machados em cima do cepo, onde cortam os peixes. Tudo sempre com uma atmosfera muito dramática, né? Que é o tom dele em toda a obra. Outro tema que ele aborda muito são as casas de subúrbio. Tem uma coisa do ermo, do abandonado, dos vestígios do humano, mas sempre vestígios da pobreza, do abandono, do desolador. Depois, outro tema que ele gosta muito é o tema da morte, com o qual ele faz muitas brincadeiras. E chega essa época do ano, não pode faltar no cardápio das atrações o balé O Quebra-Nozes, da Companhia de Dança Cisne Negro. É um clássico, né, do Natal. O grupo se apresenta de hoje até o dia 22 de dezembro no Teatro Alfa, aqui em São Paulo. No dia 18, quarta-feira, vai ter uma sessão com preços populares. E para relembrar um pouco do espetáculo natalino com música de Tchaikovsky, fomos ao nosso arquivo e resgatamos uma apresentação de 1995. Esse é o hashtag TBT de hoje e a gente volta já já. Uma noite de Natal encantada, em que objetos e fantasias ganham vida. A história é uma adaptação francesa de Quebra-Nozes, o Rei dos Camundongos, um conto de Hoffmann, que na música de Tchaikovsky acabou se transformando num dos balés mais tradicionais em todo o mundo. Se você vai à Europa, às vezes eu chego em janeiro na Europa e ainda os teatros estão mostrando Quebra-Nozes. Na nossa escola temos meninas bastante talentosas e a gente dá oportunidade a estas meninas para que elas participem do Quebra-Nozes. E elas participam com tanto carinho. Para elas, olha, há muito tempo que não existe um sábado, não existe um domingo, elas trabalharam loucamente. De volta com uma notícia importante para a cultura brasileira. André Sturm é o novo secretário do Audiovisual. Ele substitui Catiane Gouveia, que ficou apenas 2 semanas no cargo e foi demitida por suspeita de irregularidades numa campanha eleitoral. Sturm foi secretário municipal de Cultura em São Paulo e diretor do Museu da Imagem e do Som. Outra notícia, e muito boa, por sinal. O governo federal alterou o teto para a captação de recursos via Lei Rouanet para o teatro musical. O valor que estava em R$1 milhão passou para o limite máximo de R$10 milhões. É uma resposta aos apelos dos produtores que temiam o fim dos espetáculos, que são grandes, empregam muita gente e, claro, tem um investimento muito alto. E esta semana a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo fecha o ano. E em grande estilo. Até domingo a USESP começa a celebrar os 250 anos de nascimento de Ludwig van Beethoven, comemorados no ano que vem. E também se despede da regente Marin Alsop, que ficou 8 anos à frente da orquestra. Assunto para nossa colunista Isabela Puffer. Em 2020, o mundo celebra os 250 anos de nascimento de Beethoven. O Beethoven é um dos compositores mais importantes da história da música. Ele foi de fato um divisor de águas, tanto que quando você estuda a música, o romantismo é a data justamente da morte dele, que é 1827. Ele escreveu uma ópera só, que é o Fidelio, mas escreveu 16 quartetos de cordas, 32 sonatas para piano e 9 sinfonias. E a sinfonia, justamente a última e a nona, é dessas muito conhecidas. Até você que não gosta de música clássica, que nunca foi muito ligado nisso, conhece essa nona sinfonia, que tem aquele último movimento, que é a Ode à Alegria, que é baseado num texto do Schiller, que todo mundo já ouviu.
tem um projeto capitaneado pelo Carnegie Hall, que é para fazer a Nona Sinfonia mais traduzido para vários países e que tem alguma relação com o país. Aqui vai ser traduzido em português, quem fez a tradução é o diretor artístico, Arthur Nestrovsky, e entre um movimento e outro tem peças da Clarice Assad, que foram encomendadas justamente para fazer esse link, e outra também do compositor baiano Paulo Costa Lima, que chama Cabinda. E quem vai reger é a Mary Alsop, que é a regente titular da USESP e que também está envolvida nesse projeto. Para fazer um balanço do que a Mary fez ao longo desses 8 anos, tem muita coisa. Ela tem um prestígio internacional enorme e isso acabou levando a orquestra de carona nisso também. As últimas turnês europeias da orquestra, a orquestra se apresentou nas melhores salas de concerto da Europa e nos festivais. Na parte educacional, a Mary também sempre teve um especial apreço, tanto que ela fundou uma academia de regência dentro do OSESP. Então as próximas gerações vão conseguir colher frutos desse trabalho da Mary na parte educacional. E é inegável que quem ouviu a orquestra há 8 anos atrás e ouve hoje, ela está muito melhor, assim. Tem um amadurecimento de vários naipes e de um conjunto como todo, que muito disso é trabalho da Mary. Ou seja, os concertos dessa semana do OSESP vão estar muito especiais, assim, por muitos motivos. É o pontapé inicial da celebração do Beethoven, é a despedida da Mary e uma nona do jeito que a gente nunca ouviu. E quem assume a regência da USESP a partir do ano que vem é o suíço Thierry Fischer. Bom, para encerrar o Metrópolis tem outra dica musical. Amanhã tem show das Clarianas, que vieram inclusive agora há pouco aqui no Metrópolis. Lançaram o álbum Quebra Quebranto. São 3 cantadeiras acompanhadas por 5 músicos. Uma apresentação que também tem dança e poesia. Tudo isso com ingresso de graça no Sesc Campo Limpo, às 8 da noite. Então, vamos embora com as Clarianas. Mas amanhã tem mais. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.